Papo de Mestre hoje é o número 177. Semana passada não deu por conta de alguns probleminhas, mas essa semana aqui nós estamos firme e forte para falar de quê? De quê? Artes marciais, porradaria e muito supapo. Esse Papo de Mestre era para ter sido na semana passada. Por quê? Porque era o dia da capoeira. Então a gente ia fazer esse Papo de Mestre aí meio que especial em homenagem aí a todos os capoeiristas que estão espalhados por aí e que se escondem, né? Porque eu não vejo mais gente aí em toda esquina lançando pernada para todo lado, né? Mas eu sei que vocês existem, então parabéns a todos pela semana passada. Para você que não nos conhece, nós somos o Regra de Ouro, um conjunto de mestres que vem fazer aqui nossas transmissões sobre jogagens e mestragens para quem sabe aí você pegar nosso exemplo e arrumar sua mesa, melhorar suas histórias. Todas as segundas-feiras nós temos transmissões aqui, tanto na roxinha quanto na vermelha, às 22 horas. Essa transmissão ela é picotada em vários pedacinhos e colocado na terça-feira da semana seguinte com algumas edições, porque tem material aqui dentro que é exclusivo para os membros e para aqueles que assistem ao vivo. Quando tudo dá certo, também temos histórias narradas aqui. Não é mesmo, senhor Salada? Isso. Quando tudo dá certo, e às vezes não dá certo por muito tempo, em várias oportunidades, mas a gente tem a Corte do Fim do Mundo, que é a nossa campanha de D&D quinta edição aqui do canal, que acontece aos domingos às 20 horas. Quando a gente tem sessão, a sessão fica gravada e é colocada no YouTube no sábado seguinte às 18 horas. E a gente não teve os últimos 2 finais de semana, mas é para ter no próximo, então fiquem ligadinhos, tá bem legal. Se você quiser ver tudo que já aconteceu, tá lá no canal. Exatamente. E para encerrar as apresentações, vamos nos conhecer aqui, ó. Para começar, vou apresentar ele, que é um sujeito que vivia aqui no meio de nós, mas está renegado ao cantinho da esquerda. O homem mais pacífico que vai descer a porrada no seu português errado. Aquele que consertou a gramática no supapo, chutou os erros de concordância e ri de você querendo confusão quando você erra a sua conjugação verbal. O senhor Salada. Eu quero lembrar vocês, inesquecíveis integrantes do Choque de Cultura, que soco de mão aberta não é soco, é tapa. Soco com o pé é chute, e soco no saco é considerado golpe baixo, e golpe baixo é golpe. Golpe é golpe e vice-versa, né? Exatamente. E por último eu, né? Eis-me aqui, o sujeito que mais apanha do que anda. Passa a maior parte do tempo só levando pancadas da vida, o senhor Vermelho. Opa, deixa eu estrencar aí aqui. E aí, agora vamos lá, né? Porque as apresentações devidas já foram feitas e chegou a hora. Vamos falar de artes marciais, porradaria e supapo. Só lembrando que, você tá procurando aí na internet aqueles perfis, não, como é que fala, os canais, tá procurando aí no YouTube canal que vai te ensinar a fazer combo. E não, cara, isso não é com a gente. A gente não ensina você a fazer combo. A gente ensina você, ou pelo menos tenta, ou acha que tá ensinando, você que se decide aí. A gente vai falar, vai conversar, discutir a parte estrutural, narrativa, que faz o jogo funcionar. Aí você aplica ou não, dependendo aí da sua experiência e da sua mesa. Beleza? E para começar, já vamos direto ao assunto. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é o sonho e o pesadelo da batalha. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente discutir o que a gente mais gostaria que acontecesse e aquilo que a gente não gosta que aconteça quando a gente narra sobre cenas de batalha, tá? A gente já falou isso várias vezes aqui, de maneiras diferentes, em outros tópicos, mas nós temos ressalvas gigantes quanto às cenas de combate, principalmente porque eu sou um eterno insatisfeito
E Marcelo também gosta de alguns sistemas narrativos em que o combate ele é um pouco diferente. Se o Baal tivesse aqui, então, aí ia ter outra visão, né? Que o Baal era o playtest de qualquer sistema que você imaginar aí. E vamos botar um pouquinho dessa experiência aí para correr neste tópico. Começando por a mecânica que pune o improviso. Isso aí é um pesadelo, tá? Essa imagem aí, para quem não conhece, é do primeiro João Pavio. Quem não sabe, João Pavio é a tradução de John Wick, um dos filmes mais violentos de ação dos últimos tempos. Excelente filme, diga de passagem, se você gosta de filmes violentos. Essa cena aí é conhecida, um clássico da violência gratuita do cinema, né? Em que o John Wick mata uma pessoa usando um livro. E não é nem a morte mais bizarra desse filme, tem mortes muito piores. E o que acontece? Seria muito difícil ele fazer isso no D&D, porque o livro não é uma arma, né? Então, como uma arma improvisada, ela daria no máximo um D4 de dano, mais o bônus de força, o que seria muito difícil para matar uma pessoa dessa. E por que eu tô mencionando isso? Porque a regra do D&D que faz isso é uma das coisas que desestimula, é um desestímulo grande ao improviso, né? Porque ainda que os jogadores queiram criar cenas narrativamente interessantes, como são as cenas de luta, por exemplo, de John Wick, eles dificilmente vão estar dispostos a ignorar os sacrifícios decorrentes da mecânica, né? Se essa cena inteira aí do John Wick tivesse sido usada as regras de arma improvisada do D&D, provavelmente o personagem do Keanu Reeves teria morrido em 15 minutos do filme. Porque ele passa o filme inteiro usando um monte de arma improvisada. Não teria dado dano nos caras que estavam atirando nele. E a mesma coisa acontece quando você é muito rígido, por exemplo, no controle mecânico de movimentos especiais. Então, vou dar um exemplo cabal aqui, né? Os caras estão lá narrando, improvisando, e o cara fala: eu quero que o meu personagem suba na mesa como parte da luta, né? Para ficar em evidência. Ele não tem nenhum ganho mecânico daquilo. Eu conheço mestres que vão virar e falar: faz um teste de acrobacia. Por quê? Né? Porque ele tá subindo, só pulando numa mesa, que é uma coisa alta, que é uma coisa que nem todo mundo consegue fazer, pode ser que ele caia. Ok. Mas ele tem algum ganho mecânico? Ele tá pedindo algum ganho mecânico? Se ele tiver, tudo bem. Se ele tiver, eu entendo. Ele quer subir na mesa para evitar uma coisa específica, ele quer ficar numa situação em vantagem, ele quer evitar ser atacado por alguma coisa. É uma coisa. Ele só pediu isso para fazer uma cena interessante, que o cara sobe na mesa para fazer um ataque específico contra um alvo, etc. Por que você vai dificultar isso? Mecanicamente falando, isso está autorizado. Mecanicamente falando, isso está ok, né? Mais de uma vez eu já vi o jogador brilhar o olho ao dizer que queria fazer alguma coisa diferente e morrer por dentro quando ele teve que desistir, porque a resposta foi: você vai ter que fazer um teste de acrobacia, a dificuldade aí é 15, e se você falhar, você cai e perde a ação. Então essa é uma situação com muito potencial para desanimar os jogadores de maneira definitiva sobre serem inventivos e criativos, né, ao improvisar numa cena de combate. E isso acontece especialmente nesse tipo de situação de combate, envolvendo combates armados, artes marciais, etc. Né? Parênteses, o Sons Ascari tá falando: um livro desse mata um não combatente, um NPC não combatente. Mata, mas no filme, se você lembrar, todos esses caras que estão tentando matar ele são assassinos profissionais. Então, nenhum cara desses é pé de pano. Ele não tá matando... ND5, é tudo ND5. Ele não tá matando o bibliotecário, ele tá matando pelo menos um veterano de nível desafio 3 ali, que teria muito ponto de vida. Então, é claro que o ideal, quando a gente vai falar sobre isso, eu vou repetir muito esse mantra ao longo do processo, aproveitando o tema artes marciais, o mantra, que o ideal é o caminho de balanceamento, especialmente no sistema de mecânica mais rígida. Eu sempre falo isso sobre regra da casa. Se você é flexível demais ao aceitar a proposta dos jogadores, você corre o risco de reduzir, de desvalorizar demais os elementos mecânicos e de estimular o jogador que pensou numa build com carinho. O cara pensa num personagem para lutar de uma maneira específica e você permite que outra pessoa faça a mesma coisa sem fazer. Então, assim, se existe uma mecânica específica que prevê
um talento, por exemplo, para poder fazer uma ação, você permitir que aquela ação seja feita pelo personagem que não tem o talento, só pela narrativa do jogador, sem nenhum tipo de obstáculo, certamente vai causar uma irritação no outro jogador que se deu ao trabalho. É crítico você ter uma atenção de balancear essas duas coisas, né? Você não permitir que a mecânica tenha uma atividade do improviso, mas você também não permitir que o improviso inutilize a mecânica, porque em sistemas mecânicos ela importa, ela é relevante, ela é necessária às vezes, né? O sistema depende dela para existir e para funcionar. É isso. O pior não é isso. O pior é que o D&D ele é encapado, costurado e embrulhado numa mecânica que pune o improviso. Porque qualquer coisa que você faça num combate, ele pode te trazer benefícios ou prejuízos. Então, se você começa a permitir demais, você começa a ter problema. E não é porque o D&D é ruim, não é porque o D&D é malvado, não é porque o D&D quer prejudicar, é porque ele foi feito para ser assim, ele foi feito para ser uma batalha de grid, uma batalha de mapa. Ele é um wargame, basicamente. E o problema, depois eu vou até falar num outro tópico, mas eu já vou dar a introduçãozinha aqui, é que se você sabe disso, é um mestre experiente e sabe que isso prejudica, e você não quer fazer os jogadores ficarem tristes, quer deixar o cara subir na mesa para fazer o combate, porque é só uma movimentação, é como se ele estivesse dando um passo para o lado, ele subindo na mesa, isso não vai dar vantagem mecânica para ele nenhuma, você vai e deixa o cara fazer. O cara em cima da mesa ele vai cobrar vantagem porque tá no terreno alto, ele vai querer escapar dos golpes porque ele não tá mais encostado no chão, ele vai querer pular mais alto para alcançar alguma coisa em cima, ele vai querer pular mais longe porque ele tá sem obstáculo no nível dele de altura. Então, querendo ou não, você abriu mão dali para fazer uma compensação que o sistema te atrapalhou, e o próprio jogador já vai tomar aquilo lá como uma vantagem para ele, e ele vai crescer uma vantagem sem ter a dificuldade para conseguir esse recurso. Né? Então é um desafio bom aí para você, narrador, começar a medir e ver se vale a pena, no caso, que a gente sabe, tem cena que vale muito a pena você simplesmente ignorar a mecânica para o troço ficar massa, mas tem cena que se você ignorar a mecânica e simplesmente deixando a galera fazendo as coisas, você sabe que vai atrapalhar bastante. Então cabe a você aí julgar. Podemos seguir então, né? Podemos. Dado bate, dado dano, seu turno. Cara, pesadelo. Isso daí tá me enchendo o raio do saco, cara. Você joga RPG há 5 anos. Parabéns, cara. Você joga RPG há 5 anos. Eu jogo RPG há 7 anos. Pô, cara, parabéns, cara. Você joga RPG há bastante tempo. Eu jogo RPG há uma década. Putz, cara, parabéns. Eu jogo RPG desde 97. Então, eu já tô de saco cheio de jogo que se resume a dado, tá? De saco cheio, mesmo. Então, assim, eu tenho um sistema que está sendo desenvolvido Mistério, tô narrando uma mesa, inclusive. Não é patrocinado, não, mas é o pessoal da Taverna com Dado aqui de Goiânia tá fornecendo espaço pra gente jogar. E juntei uma galera que não jogou o sistema com o pessoal que já jogou. E é um sistema narrativo, então ele é legal porque você tem uma interpretação, você leva a história em conjunto. Mas eu também tenho minhas mesas de Eras, que o Eras é o D&D terceira edição 3.5 com mais adrenalina e um surto psicótico de leve nele, assim. Então, ele é muita mecânica truncada. E, cara, sinceramente, está me incomodando. Porque a gente joga RPG, você quer montar o seu cavaleiro, você quer ter um cavalo legal, você quer imaginar a armadura do cavalo, você quer imaginar os detalhes da sua armadura, você quer armas específicas, armas diferentes, você quer personalizar seu personagem, você quer fazer com que os sistemas de batalha coloquem aquilo que você imagina, você pulando, você batendo, você erguendo, você... aquela adrenalina toda. Mas o sistema é: joga o dado, bate. Acertou, joga o dado, dano. Sua vez.
Isso mata, quebra qualquer roleplay. E não é só porque a gente tá falando de roleplay, de interpretação, não, porque o sistema ele é truncado, mesmo ele é tático. Mesmo assim, ele mata, cara. Porque você, como jogador, você quer ter a imaginação correndo com a imagem que está sendo narrada. Então você quer imaginar assim, você corre, você pula, você bate, a espada passa, você faz aquela pose, o cara sente um golpe, se retrai, ao mesmo tempo que ele se retrai, ele arma um contra-ataque, você ao mesmo tempo que passa a espada, você tem que aprumar o seu corpo para se posicionar para fazer uma defesa, aí ele vai investir contra você, você vai ter que se esforçar para bloquear o ataque, aí vem um ataque, isso é a cena que você está imaginando na sua cabeça. Mas o sistema quer saber só número, resultado, número, resultado, número, resultado. E para você ter você ter uma cena que fuja da frustração, você vai ter que ter um esforço muito grande, cara. Você vai ter que ter um esforço gigantesco para fazer com que a mecânica atravesse a cena sem tomar a atenção, né? E como que faz isso? Poxa, nós já temos um monte de papo de mestre que a gente fala sobre isso. Temos um que torne seus combates mais emocionantes, né? É um papo de mestre inteiro sobre isso, que vai te falar todas as técnicas lá que a gente imaginou, mas é muita coisa que vai depender da sua experiência. E esse pesadelo aqui tá me atormentando. Eu tiro o chapéu para a quinta edição. Eu fui um pouco resistente aí quando ela surgiu. Marcelo bem lembra. Depois ele até narrou, eu joguei, porque eu precisava conhecer essa dinâmica de aplicação, né? O roleplay versus mecânica. E aí eu vi que eles tiveram uma sacada genial, que foi, vamos simplificar para o jogador. Eu não gosto. Eu não gosto porque é a mesma coisa que você tá jogando um videogame. Você vai lá, você pega um personagem, ele tem uma árvore de progressão, aquilo ali, pronto, dane-se, e seja feliz com isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem um sistema de regras que ela vai mais direto ao ponto. Você tem menos influência de e se, e talvez, e como, e você tem um número menor, você tem uma quantidade menor de dados, você tem uma quantidade menor de influenciadores nos seus testes, o que deixa a coisa mais orgânica. E quando você tem alguns talentos e poderes de classe, que são elementos de mecânica que podem influenciar nessa dinâmica de combate, eles normalmente são associados aos poderes da própria classe escolhida. Então são golpes especiais, são poderes especiais que eles também trazem esse visual que você precisa para a ludicidade da sua história. Então, por um lado, ele acaba truncando, porque ainda exige a dinâmica de dado acerto, dado dano sua vez, ele continua mantendo isso daí, mas ao mesmo tempo ele te dá pelo menos um pouco mais de ferramenta de ludicidade e um pouco menos de elementos de mecânica para você ter que ficar calculando para poder combater. No Eras, eu tô reestruturando tudo. O MHG que fica brigando, que ele quer ver. Mas é porque eu tô querendo reestruturar ele, eu tô querendo baixar os números. Eu não quero fazer uma quinta edição dele, tá? Mas eu preciso baixar essa quantidade de mecânica. Tá mecânica demais para jogo de menos. Então, é um reflexo dessa minha insatisfação com esse tipo de situação que tem em todo jogo de RPG focado em combate. Jogo interpretativo, tô nem não. Aí vai indo bem. Mas quando o jogo exige mecânica, tá bravo. Eu tô usando muitas das dicas que nós falamos nesses outros papos de mestre, exatamente para reduzir, para resumir, para tornar mais rápidos os combates, para que eles fiquem mais visuais e menos dependentes de planilha e, logicamente, por causa disso, ficarem mais emocionantes, né? Isso aí, assim, voltando ao papo de mesa que a gente fez sobre como tornar os combates interessantes, né? Eu vejo muito isso no... Eu tô assistindo... Eu gosto muito de ver o Dimension 20, né? E aí eles estavam fazendo... Eu tava vendo o storytelling e tal, acabou a campanha, tô esperando a próxima que vai começar em breve, e aí eu tô vendo o Unsleeping City, que é uma campanha que eles fazem de D&D, eles usam as regras D&D, mas é um cenário nova-iorquino moderno. E aí tem toda uma lógica de ser tipo o submundo, não é o submundo, mas assim,
uma espécie de Nova York mágica secreta, né, que existe ali. E aí o que rola? Todos os combates, eles fazem sempre assim, uma sessão de narrativa, né, de muita interação, teste, aquelas coisas e tal, e aí o combate dura uma sessão inteira, então são combates de 2 horas e pouco, uma sessão inteira só de combate, são combates extremamente longos, extremamente perigosos, e os caras evoluem praticamente um nível por combate, né, eles evoluem consideravelmente rápido e tal, justamente porque são combates muito mortíferos, etc. E uma coisa que eu sempre acho interessante é o esforço, e aí é um esforço que a gente vê que eles têm, por ser uma coisa de gameplay, de showrunner, né, para exibição, mas eles têm esse esforço de todo combate tem coisas diferentes, todo combate tem coisas variadas. Por quê? Porque senão uma coisa que, e mesmo assim, às vezes, já fica um pouco entediante para quem tá assistindo, esses são os que eu me sinto mais confortável de, às vezes, estar ouvindo, sem estar olhando para prestar muita atenção para ver o que tá acontecendo, caras e bocas, etc. Mesmo com tudo isso, ainda fica entediante. Se eles não fizessem as coisas diferentes, se ficasse só exatamente esse quadro que você falou, ataque, dano, próximo turno, ataque, dano, próximo turno, etc., ia matar. Porque isso é um jeito rápido de você deixar todo mundo entediado. Mesmo o combeiro, mesmo o cara que fez o personagem só pra isso, só pro combate, esse cara também fica entediado. Então, tem que ter coisas diferentes, tem que ter... O combate tem que evoluir, tem que ter coisas que estão acontecendo em paralelo, o cenário muda, o cenário fica mais fácil, o cenário fica mais difícil, existem objetivos que vão além de simplesmente derrotar o inimigo, de simplesmente atacar um inimigo, às vezes você tem que proteger alguém, às vezes você tem que salvar alguém, às vezes você tem que escoltar alguém. Então, tudo que a gente já falou sobre combate e os combates mais inventivos, se aplica aqui, né? E esse é um ponto crítico, que é como você tornar... E isso é muito, muito significativo, muito, muito mais relevante justamente nos sistemas mais mecânicos como o D&D. É o que o Vermelho falou. Eu nunca tive um combate entediante em Kids on Bikes. Nunca tive. Porque é tudo muito rápido, tudo muito prático. Eu quero fazer isso. O narrador olha a dificuldade e fala, a dificuldade é tanto. Você quer rolar um dado, você rola o dado, você conseguiu. De acordo com o seu nível de sucesso, você consegue 100%, você consegue parcialmente, você não consegue parcialmente, você não consegue, é um fracasso absoluto. Narra a consequência daquilo. Ninguém é feito pra durar muito, não tem ponto de vida, não tem, entendeu? Tipo assim, não tem uma coisa, uma escala e tal. Então, isso tende a tornar as coisas mais interessantes. O D&D, não dá pra você esperar que ele seja assim. Ele é um sistema pensado desde a origem pra ser uma coisa mecânica. Então, você tem que ter um trabalho ativo de evitar que ele caia nessa mesmice, nessa mera rotina de ataque, dano no próximo turno. Exige muita energia, né? Vamos seguir. Tá rodando a conversa aqui, ó. No chat. O MHG. Coisa que eu ia falar é que sistemas que deveriam fazer mais consciente e explícito quanto às capacidades tratadas organicamente como skills de jogo eletrônico. Cara, a 4ª edição, que você até citou, né, fazia isso daí e ficou ruim, cara. Não quer dizer que não dê pra fazer isso de maneira boa. Exato. Só que o exemplo que a gente tem não funcionou. Exato. O que eu queria fazer no Eras era mais ou menos isso. Transformar a sua capacidade de atuação em skills de atuação. O Daggerheart faz isso melhor. Eu tô começando a jogar agora uma mesa presencial, tá sendo bem interessante. Eu peguei o livro. E o Daggerheart, ele faz bem isso, assim. Tipo, as habilidades você tem lá uma vez de tempos em tempos, quando é que você faz. E ele tem uma preocupação grande de incorporar a narrativa nas mecânicas que são relevantes de combate. Isso é uma coisa muito doida. De você ter variantes, assim, não necessariamente em combate, né, na hora que tá rolando ali, mas, por exemplo, eu fiz um personagem que é meio que um paladino. E aí uma das habilidades que ele tem é cura. E aí, assim, se quando eu tô curando o cara, eu só tô curando ele, eu curo menos. Se enquanto eu tô curando ele, eu aprendo alguma coisa sobre ele, ou seja, eu interajo, eu fico ali conversando, eu faço uma interação e tudo mais, eu curo mais. Então, assim, é uma forma de você dar um bônus mecânico para estimular uma ferramenta narrativa. O que é uma ideia bem interessante e tá funcionando de uma maneira legal, assim.
É bacana no Eras, quando você vai curar, por exemplo, você não chega e solta magia. Então, se o cara pegou e quebrou o braço, e você vai lá curar ele e solta magia, o osso vai colar, do jeito que tá lá, entendeu? Ou seja, para você curar o cara direito do braço quebrado, você primeiro vai ter que colocar o osso no lugar e depois curar. Então você tem um pouco de desenvolvimento nisso. Eu acho esse tipo de situação assim, bem legal. Depois eu vou dar uma olhada também. Podemos seguir? Bora. Então bora. O próximo, explorando o cenário na cena. A gente estava aqui falando sobre o Legolas deslizando escada abaixo com um escudo nas duas torres, né? E basicamente tudo que o Legolas fazia, que era sempre umas piruetas, ele sempre dava uma quantidade de pirueta um pouco além da necessária, né? A gente falou no Papo de Mestre sobre narrar combates, sobre combates inventivos, como narrar combates cada vez mais criativos, de como é importante que as descrições e interpretações sejam feitas de maneira a manter esse combate, de uma maneira, né, inventiva. E eu acho que uma das coisas que mais ajuda nisso é justamente a exploração do cenário. Por isso a narrativa, o narrador tem uma tarefa adicional de narrar o que tem naquele cenário para que os personagens, talvez, os jogadores, talvez, pensem em formas de usar aquilo. Coloquei essa imagem aí justamente porque esse é um dos maiores gênios em fazer isso no cinema. Dificilmente você vai ter um filme do Jack Chan que não tem uma boa cena de luta em que ele utiliza o cenário de maneira inventiva para movimentos extraordinários, ou mesmo como armas. Essa cena aí eu não vou lembrar qual é o filme, mas ele usa essa escada para bater em todo mundo, sobe, desce na escada no meio do combate, prende o braço do cara, enfim. É o pai do parkour, exatamente, como o MH falou ali, é o pai do parkour, né? E ele faz isso de uma maneira muito orgânica e muito natural, que é uma coisa que enriquece a cena de uma maneira geral. É o tal pai do parkour. E eu acho muito curioso que as pessoas não façam isso mais vezes, inclusive naturalmente, né? Então, assim, se eu narro uma briga numa taverna, por exemplo, o meu cérebro imediatamente visualiza aquele cenário. E aí é inevitável que eu pense em todas as implicações daquele lugar. Então, a taverna, começou uma briga na taverna. Ela tá cheia? Ela tá vazia? Existe um espaço confortável entre as mesas? Ou andar entre elas tá difícil por causa da muvuca, né? Às vezes no começo da briga ainda tem muita gente, até as pessoas entenderem que tem uma briga que tá perigosa, que talvez eles queiram sair correndo. E quando eles saírem correndo, o que acontece? Qual a implicação disso? Né? As mesas são altas, as mesas são baixas, a ponto de dificultar ou facilitar subir nelas. É melhor você tentar sair correndo e pisando em mesas do que tentar andar no meio da multidão. Dá para usar os objetos ao redor. Quantos deles podem ser utilizados para facilitar o movimento, dificultar o movimento, mesmo como arma? Se eu derrubar uma cadeira para impedir a pessoa de andar, isso tem uma utilidade? Então, assim, a grande questão aí me parece ser a proatividade também, de certa maneira, dos jogadores em utilizar as informações que você dá sobre o lugar e, quando você não tiver dado informações, ter a criatividade de pedir as informações relevantes que você não tem dado para buscar fazer uso disso. Eu não vejo problema se eu começar a narrar uma briga na taverna e em algum momento a pessoa vira para mim e fala, tá, tem canecas de madeira daquela pesadona em cima do balcão? Aí eu falo, tem. Aí o cara, não, beleza, eu não vou sacar o meu arco no meio da taverna para uma briga e eu sou uma pessoa de combate à distância. Então eu quero tacar essa caneca pesadona na cabeça do cara como uma arma improvisada, mas eu vou ter mais facilidade para fazer isso do que eu teria para lutar de outra maneira. E aí eu falo, beleza, é uma possibilidade, é um caminho que o cara pode seguir. Então tem um misto, tem uma responsabilidade compartilhada do narrador apresentar uma cena que estimule a inventividade, mas também tem um espaço para proatividade dos jogadores de pensarem de maneiras inventivas de usarem aquilo. Né? E aí eu acho que uma outra possibilidade interessante é quando o combate é um complicador, mas não é o foco do desafio. E o foco do desafio envolve de alguma maneira o cenário. Um exemplo cabal disso, puzzle, né? Em que você precisa, por exemplo, posicionar objetos específicos para resolver uma armadilha, para evitar uma armadilha, ou para obter um resultado qualquer, mas você está tendo que fazer isso, por exemplo, durante um combate, né? Talvez você tenha uma missão de escoltar alguém, né? E isso seja complicado pelo surgimento de uma briga ao redor que não tem nada a ver com a escolta. Então, a sua missão é ali proteger uma pessoa e a briga nem está envolvendo
você. A briga não era com vocês, sei lá, duas turmas começaram a brigar numa taverna e a pessoa que vocês têm que proteger tá ali na taverna. E agora você corre o risco de voar uma cadeirada, uma coisa, não sei o que, a pessoa é especialmente frágil, etc. Né? Você tem que, num caso desse, por exemplo, você não vai estar focado em simplesmente derrotar todos os envolvidos na briga. Talvez você tenha que tirar a pessoa escoltada em segurança antes que alguma coisa aconteça com ela. Né? Pode ser que o objetivo não seja vencer o combate, né? Mas seja fugir, por exemplo, ou seja recuperar algo, ou seja sobreviver ao combate por um determinado tempo. Ou pode ser que o objetivo, no final das contas, seja, na verdade, apartar uma briga, sem recorrer a mais violência que não seja tão somente por legítima defesa. Né? A gente já falou aqui em Papo de Mestre, Baal certamente lembraria disso nesse momento, a gente já falou dos personagens dos demônios de Warhammer, e você tem Khorne, que é o demônio do sangue e da violência, e que toda vez que tem uma briga que Khorne manda seus lacaios, você tem o risco de, ao você brigar e atacar um seguidor de Khorne, você está fortalecendo ele, porque ele se alimenta de violência e você está usando violência contra ele. Então, às vezes, apartar o combate inclui você apartar a briga sem bater em ninguém. Você tem uma função meio leão de chakra ali, de só impedir as pessoas de se agredirem, mas você não pode agredir porque senão existem implicações da sua agressão, etc. Então eu acho legal você trabalhar com essa lógica, né? De explorar o cenário não só fisicamente, né? Como arma, como caminho para movimentos especiais, para dificultar movimentos, etc. Como também, às vezes, como um mecanismo narrativo, né? De alterar a forma como as coisas devem acontecer, como aquele combate vai se desenvolver. Cara, eu sou muito partidário de explorar cenário de cena. Eu sempre tento deixar o mais visualmente rico possível, sem dar uma de Machado de Assis ou Tolkien. O que eu geralmente faço quando eu narro é, por exemplo, a taverna cheia que o Marcelo estava falando aí no início do tópico, né? Você está na taverna muito cheia, as mesas são muito encostadas, as cadeiras estão tendo que se entrelaçar para aproveitar o espaço. O único espaço que tem sem mesas é um pequeno espaço de dança que fica no canto, onde no cantinho da parede ali tem um pequeno tablado onde ficam dois músicos apertados com as pessoas dançando em volta. O resto é gente sentada, gente em pé, gente se empurrando, gente tentando conversar, gritando e chamando o serviço para pedir bebida ou pedir algum petisco. As pessoas se esbarram, as pessoas se empurram e as pessoas estão rindo e se divertindo. A partir daí, você já tem uma ideia de como está o lugar. Aí eu falo, em cima das mesas você tem algumas canecas, vocês têm alguns pequenos barris com bebida, queijo, comida seca, alguns doces, muita sujeira, muito líquido derramado, muita lama pisoteada, muita coisa que você encontra em todas as tavernas. Então você vai encontrar também chapéu, luva, coisas que as pessoas deixam ali para se divertir. A partir do momento em que algo acontece e os jogadores começam a utilizar isso e começam a falar, não, mas também teria tal coisa, sim, é válido. A narrativa compartilhada ela é importante para isso. Ali no YouTube, o Raoni está falando assim que não dá para jogar a responsabilidade totalmente no mestre. É responsabilidade dos jogadores investigarem a ficção e propor coisas. Sim, eu até coloquei ali na resposta que a participação é essencial, mas o narrador controla tudo, então ele tem que incentivar. A resposta do Raoni foi, não, mas o mestre não deveria controlar tudo, o jogo é de responsabilidade de todos, eu concordo. O que a gente tem também que imaginar, não só a resposta não é só para Raoni, né, mas é para abordar, porque está extremamente ligada mesmo a esse tema, é que tem mestre que não permite. Tem mestre que não deixa acontecer. Então, se você está numa mesa, ou às vezes o mestre deixa, mas a galera não é tão participativa. Então, se você está numa situação dessa, você tem que trabalhar isso com mais cuidado. O mestre tem que permitir isso daí para enriquecer a narrativa. Sim, o jogador também poderia sugerir que é para ter mais possibilidade de ter um roleplay mais legal. Mas a gente também tem que ter na ideia que nem sempre o mestre ou os jogadores estão preparados para isso. Mas o ideal é essa. O jogador pode falar, o mestre não tem um queijo maior ali, não? Não tem essas tavernas que tem esses grandes pedaços de queijo pendurado perto do balcão?
Aí o cara vai falar assim, olha, acho que sim, né? Porque geralmente você tem aqueles queijos gigantões que ficam lá nos cantos, tipo aquelas mercearias antigas. Aí fala, então eu vou pegar um queijo daquele e vou usar de escudo. Pra mim tá ótimo, cara. No final vai estar todo o queijo macerado, vai, mas é uma ideia fabulosa. Quanto mais você explora, quanto mais você coloca o ambiente para trabalhar para você, menos você precisa detalhar a própria imaginação. Isso daí é uma coisa que a gente fala, acho que no papo de mestre anterior a gente falou, e no papo de mestre anterior, o anterior a gente também falou. Só falou assim, citado, né? Que às vezes o mestre idealiza a cena, narra a cena. O jogador escuta a cena, mas ele enxerga diferente do narrador. Então o narrador falou uma coisa, o cara escutou outra e vai agir de acordo com o que ele escutou e não pelo que o mestre falou. Então, se o jogador também participa disso, você tem uma maneira de equilibrar isso daí, de dar essa equalizada no visual da ação, além de deixar tudo mais divertido. Exatamente. Aqui, ó, a Raoni colocou assim, exato. Tem mestre que não deixa e tem jogador que fica esperando tudo de mão beijada, exatamente. E essa aqui é a nossa principal preocupação aqui, né? Fazendo o papo de mestre aqui, nossa preocupação é essa. Porque vai ter gente de todo jeito. Então, o que a gente faz? A gente dá uma dica aí pra galera tentar achar um meio termo que todo mundo sai feliz. Exatamente para não sobrecarregar o mestre e não deixar também os jogadores escravos da falta de imaginação. Bora seguir? Bora seguir. Bora seguir. Combate como cena de cinema. Este é o meu sonho. Este é o meu sonho. Eu gostaria que toda cena de combate importante ela fosse carregada de ações densas. O que é ação densa? Certa feita eu fiz uma pesquisa sobre artes marciais medievais, né? Lutas com espada e armadura. E eu sei que existem 2 livros mais famosos, eu não lembro o nome deles, mas é um livro alemão e um livro italiano de combates com espadas. E o que esse livro traz de interessante? Ele traz técnicas, ele traz postura, ele traz movimentos específicos de luta de espadas para quem usa os armamentos mais comuns, né, do ambiente deles, um da Alemanha e um da Itália. E lá, ao contrário do que a gente fica imaginando ou vendo naqueles vídeos da galera lutando esses combates medievais, né, que eles ficam se dando supapo lá, parece briga do tio lá no bar no final de semana, que é só espada voando para todo lado. Os caras tinham um controle de técnica, de tática de combate muito preciso. E cada tipo de golpe, cada tipo de arma, cada tipo de postura servia para alguma coisa. Então não é só você virar a espada, você bater com ela de cima para baixo, você bater com ela na horizontal, você bater com ela inclinado, você bater com ela no movimento... esqueci o nome, mas é um movimento você fechando o braço ou você abrindo o braço na ascendente, tudo isso faz diferença. Então você escolher o movimento certo vai garantir ou não a sua vitória. Eu acho que isso é essencial para um combate de verdade. Agora, o combate de RPG é facinho você ficar naquilo que eu falei no tópico anterior. Joga dado, acerta, erra, joga dano, seu turno. E isso mata. Então o que eu faço? Eu tento, em combates mais importantes, eu tento tirar o peso do número de pontos de vida, eu tento tirar o peso do número do dado, eu tento tirar o peso disso. Eu tento fazer com que os dados eles tenham uma representatividade e a narração feche o acontecimento. Então, quando eu vou falar o que o cara vai fazer, por exemplo, o que o NPC vai fazer durante o combate, eu jogo o dado de ataque dele, faço os testes, e aí eu vou narrar o que está acontecendo de acordo com aquele resultado, mas dando para o jogador uma visão plena de todo o movimento e o cenário do que está acontecendo. Tipo, ele avança,
antes de te bater, né, antes de descer a espada, ele avança em você, ele topa com o ombro no seu peito, o que faz você abrir a guarda e desce o braço em um movimento rápido, passando a lâmina em seu peito. Quando ele faz isso, ele já se coloca numa postura de defesa. E você nota que o pé dele, o pé que ele colocou para frente, o pé direito que ele avançou, ele tá com uma postura muito firme, muito rígida. Ou seja, ele foi muito bem no dado. E isso te fez um ferimento grave. Você tá sentindo dor. E você tá sentindo a quentura onde ele bateu o golpe. Aí, quando o jogador vai fazer, ele também vai ter que fazer uma movimentação semelhante. Ele vai jogar o dado. Eu vou falar para ele se vai acertar ou não e tudo mais. Se ele acertou, ele vai falar o que ele fez. Se ele errou, eu vou falar o que ele fez e vou falar a consequência. E aí você vai ter uma sequência quase cinematográfica dos golpes e das posições. E isso faz diferença. Você não precisa, às vezes, tirar ponto de vida do cara. Dependendo do combate, você não precisa fazer isso. Você pode trabalhar com intensidade, você pode trabalhar com significância do combate. E isso daí pode ser mais importante para a narrativa do que simplesmente números tirados ou colocados. Então, para você fazer uma cena memorável, vai dar muito mais trabalho, porque você tem que tomar cuidado com a sua coerência. Mas com certeza o jogador vai lembrar muito mais de uma descrição muito bem detalhada de movimento, de posição, de articulação, do que simplesmente de que ele tirou um 18 e deu 52 de dano. Entendeu? Uma das coisas que eu acho que eu já mencionei que eu tento fazer, que eu roubei na cara dura mesmo, foda-se, que o Matthew Mercer faz, é muito o negócio de conclusão de combate, que ele vira pra pessoa que derrota o último adversário e fala: como é que você quer fazer isso? Por quê? Porque o que ele tá fazendo ali é forçar o jogador a pensar narrativamente. A pensar em como é que aquele combate vai ser concluído. E aí eu acho legal quando, aos poucos, a mesa desenvolve. E não é simplesmente o cara que fala, eu decapito toda vez, né? A mesa vai desenvolvendo aos poucos a ideia de tentar descrever, não só o mestre, né? O Raoni tá falando, batendo bastante nessa tecla sobre a sobrecarga que muitas vezes só fica para cima do mestre porque a mesa não colabora. Mas de não ficar só pro mestre essa função de imaginar as cenas e trazer as pessoas pro processo de participação e construção, né? E aos poucos, uma coisa que é legal é você vislumbrar que os jogadores eles pensam na cena como um todo para poder chegar naquele resultado, né? Então, assim, foi um combate extremamente longo contra... E aí o último vilão derrotado foi o cara que derrubou um personagem, por exemplo. Então, às vezes o cara fala, eu vou gritar para ele, essa é pelo fulano. Que é uma coisa narrativamente interessante, cinematográfica, que ele não precisaria fazer, certo? Mas ele fala, essa é pelo fulano que você derrubou. Então, assim, dá esse componente de cena de cinema pra coisa, né? Além da descrição durante o combate, você ter essa dinâmica na sua cabeça, seja como mestre, seja como jogador, é muito legal para você conseguir vislumbrar e visualizar o que você quer fazer, entendeu? E eu acho que isso enriquece muito, e é o que você falou. As pessoas vão lembrar dessa cena e vão lembrar da descrição. Lá na frente as pessoas vão falar, você lembra que quando teve aquela luta, o fulano acabou a luta decapitando o cara e gritando e fazendo não sei o que e tal. Isso é muito mais do que a gente lembra quando eu tirei um 20 no crítico e matei o soldado lá, o tenente, o general, blá blá blá. Ele pode até lembrar os dados, mas ele certamente vai lembrar mais a descrição do que foi feita do que qualquer coisa. A adaptação que eu tinha feito para combate em guerra, eu cheguei falando no papo de mestre anterior aí, em vez de trabalhar com papo de papo agora, para trabalhar com ponto de vida, eu trabalhei com... É como se eu pegasse os pontos de vida e separasse de setores, entendeu? Tipo, se eu entrar igual um louco no meio do campo de batalha, com os braços erguidos, sem armadura, correndo em linha reta, quantos pontos de dano eu tomaria por turno? Aí você calcula assim, tipo, vou tomar 10 pontos de vida por turno. Em média. Então, se o cara tem 100 pontos de vida, ele pode tomar 10 golpes para ir cair. Eu usei esse valor como se fosse uma
uma barra de estamina dele, tá? Aí o que eu calculei? Eu calculei o seguinte: se ele estiver dentro do campo de batalha, só por ele estar dentro do campo de batalha, ele vai tomar 2 pontos de dano por vez, ou seja, 1/5 da base de 10. Se ele tomar um golpe mais ou menos, se ele tomar um golpe meio acertado assim, ele vai tomar uma metade da porção. De 10 pontos ele vai tomar 5, ou seja, de 1 ponto ele vai tomar meio. Se ele tomar o golpe normal, ele vai tomar 1, e se ele tomar um crítico, ele toma 2. E eu gerava o combate assim. Então as cenas de combate eram muito rápidas. Porque o cara tem 100 pontos de vida, mas ele tomou 10 golpes cheios, ele cai. Ele morreu? Não, ele cai. Se ele continuar caído, se ninguém socorrer, se ele não sair, ele vai acabar morrendo. Mas se não, ele pode sair, se recuperar e voltar para o próximo combate. Ou seja, ele sempre vai ter aquela estamina ali. É só dar uma respirada, um descansozinho rapidinho, de 1 minutinho, ele já consegue retornar e continuar. E eu comecei a usar isso daí para tornar a coisa mais lúdica, o combate mais fantástico. E cara, eu vou falar um negócio pra você. Quando o NPC, que era o heróizinho do Líbio, tava lutando contra um gigante sozinho pra defender o Líbio, e esse gigante catou esse cara, e esse cara começou a ser desmembrado, porque ele já tinha passado dos limites dele, a coisa tomou um peso tão grande que o personagem teve que ir pra frente e ter que agir. E a coisa assim só foi escalando. Então eu consegui montar um combate extremamente perigoso, extremamente visceral. E todas as cenas foram narradas e nesse sentido que o Raoni estava falando. Do cara falar assim, ó, tem um bicho de montaria caído, eu vou usar ele para ter altura, para pular e ter altura para eu bater no gigante para fazer acontecer. Então assim, tudo foi usado, tudo que tinha no cenário passou a ser planejado, tanto para você tomar uma respirada e um fôlego, quanto para você ter uma vantagem ou ter um recurso para combater. Ficou bacana e foi um dos melhores combates que eu narrei. Só que isso não cabe em toda situação. Por isso que é um sonho que eu ainda não atingi completamente. Valeu, Leonardo. Valeu por ter vindo. Podemos seguir? Valeu pela presença aí. Bora. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os combates. Os combates propriamente ditos, tá? Vamos adotar aí algum ponto de vista sobre os combates no RPG de até maneira um pouco mais técnica, tá? Vamos tentar exemplificar, ilustrar ou descrever de maneira mais geral, assim, alguma forma de regra, de posicionamento ou de recurso de combate, tá? E para começar, o combate no D&D. Deixa eu só fazer um negócio, senhor Salada. Eu vou desligar minha câmera aqui, que eu só vou ter que ver o que fez barulho ali dentro e já volto. Espírito. Tomara. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Eu falei hoje, já falei em outros papos de mestre, mas enfim, a gente sabe como a nossa estrutura de cortes, a gente sempre vai saber porque a gente não sabe o que a pessoa tá vendo. O combate no D&D é essencialmente tático e mecânico. Essa é uma herança do Chainmail, jogos de estilo Dungeon Crawler. As mecânicas de combate do sistema são pensadas em termos muito mais rígidos do que outros sistemas que não são da mesma maneira, num formato próximo a um jogo de tabuleiro. Né? Você tem tipos de ações, você tem tipos de movimentos, você tem regras específicas para cada uma dessas coisas. Né? Sistemas narrativos como Kids on Bikes, por exemplo, o storytelling, você descreve o que você quer fazer, o narrador atribui uma dificuldade, você rola o dado com eventuais bônus que você tenha. E é isso. Né? No D&D não. A maioria das coisas já é prevista em regra. Né? Se você quer fazer um ataque específico, ele está previsto em regra. Se ele quer fazer um movimento específico, esse movimento também está previsto, ele tem uma regra. E se toda vez que o jogador quiser fazer algo que não está previsto de alguma maneira nesse manual, de maneira explícita no manual, você vai ter que fazer um esforço de adaptação que leve em conta todos os elementos mecânicos para avaliar se é possível realizar aquela ação e como, que é uma das coisas mais difíceis de fazer como narrador,
Porque ela exige muita experiência no sistema, ela exige conhecer mecanicamente muito bem o sistema e ela exige fazer um esforço de cálculo de balanceamento entre a regra como ela está escrita, o sistema como ele funciona e, como diz o Sons of Skyrim mais cedo ali no chat, o rule of cool, né? A regra de ser massa, porque você não quer também estar sempre impedindo as coisas massas de acontecerem e às vezes você olha e fala, essa ideia é muito massa, a gente vai ver como é que a gente pode permitir que ela seja feita, né? E esse esforço leva em conta todos os elementos mecânicos para avaliar se é possível realizar ou não. Então existe a possibilidade não rara do narrador ter que falar, infelizmente isso não é possível, o que é frustrante em si, e acreditem, é sempre frustrante para todo mundo, tá? Um bom narrador nunca fica feliz de falar pro jogador, cara, infelizmente não tem como fazer isso que você quer fazer do jeito que você está propondo. Ou até é possível, mas não tão simples quanto você está querendo que seja, né? É claro que a gente tenta evitar isso a todo custo. Eu já falei aqui sobre o espírito de Sinhê, que sai do improviso e vai para RPG, né, que enriquece muitas narrativas. Mas a verdade é que, especialmente no D&D, o balanceamento entre narrativa e mecânica é mais complexo pela própria natureza do sistema, né? Eu também já falei sobre como muitas vezes ao decidir algo, o narrador tem que levar em conta a criatividade do jogador, mas também as regras, para evitar que as interpretações das normas não sejam amplas demais a ponto de prejudicar as escolhas dos jogadores, que, querendo ser capaz de fazer algo, dedicar a evolução mecânica do personagem para aquilo. Simples. Então, assim, o combeiro é um problema? Mas é igualmente um problema o jogador que tenta fazer as coisas que o combeiro é capaz de fazer sem gastar os pontos de atributo, habilidade e talento. Essa pessoa é pior do que o combeiro. Porque ele age como combeiro, mas ele não quer fazer o combo. Ele só quer ter o bônus do combo mesmo sem usar, né? Então, assim, acho que a grande questão aqui, quando a gente fala do D&D especificamente, é como você evitar que o combate mecânico se torne mecanizado, né? Como é que você evita que um sistema que estimula a ênfase na mecânica se torne aquilo que o Vermelho falou do pesadelo de mero role o ataque, deu dano, próximo turno. Como é que você evita que isso aconteça? Né? Então a gente já fez outros papos de mestre aqui sobre como tornar o combate mais interessante, todos eles estão disponíveis aí para assistir. E essas artimanhas se tornam especialmente relevantes em sistemas como o D&D. Não precisa ser só o D&D, eu usei o D&D aqui com um exemplo muito forte, muito significativo e conhecido de mecânicas de combate muito rígidas. Mas o Lancer tá aí, por exemplo, para isso também. Você tem o GURPS também tá aí dessa maneira. Então, esses sistemas que privilegiam as escolhas táticas acima das descritivas, as escolhas mecânicas acima das descritivas o tempo inteiro, vão ter sempre essa dificuldade e não pode ser desprezadas, senão você vai ter combates muito, muito entediantes. Especialmente, e é surpreendente que você tenha que se preocupar isso, inclusive, nos combates marciais, né? Nos combates de corpo a corpo desarmados, que é o nosso foco hoje. Eu dei uma saidinha porque meus vizinhos têm uns parentes que vêm pra cá e eles erram o apartamento. Fica tocando a campainha. Mas acredito que a descrição que o Marcelo fez do combate do D&D é muito parecida com a minha, cara. Porque, apesar além da experiência, né, a gente sempre conversa muito sobre isso e apresenta muita coisa aqui na live. Mas, cara, eu ainda vejo, vou falar de outro ponto, tá? Até porque eu não acompanhei toda a fala. Eu ainda vejo o combate no D&D com uma preocupação tática muito aprimorada em relação a outros sistemas como storytelling, por exemplo. Então, o storytelling, a pegada dele é outra. Ela é o roleplay aplicado à história, e enquanto que move o D&D são os combates, né? Tanto é que toda a mecânica de evolução do personagem tem a ver com os combates. Você ganha XP matando bicho, matando monstro. E se você tem o combate como foco do sistema, se você tem um combate como a força motriz da evolução do personagem, cabe a você, mestre, ter um certo esmero na hora de você aplicar os combates. E o que é esse esmero? É você não só preocupar em vou colocar combate demais, vou colocar briga o tempo inteiro. Não. É você colocar o combate de maneira em que uma história, sua narrativa, a evolução dos personagens faça sentido, tá? Eu não estou criticando você que é jogador, narrador inexperiente, que começou agora
e vem com aquele papo de história mais, vocês estão na taverna, encontraram uns bichos na estrada e estão matando guaxinim atroz aí para subir do nível 1 pro nível 2. Ou você, que é jogador experiente já, que tem muito tempo, e cansou de ter que salvar o mundo e o multiverso e derrotar aquele Lich poderoso de nível 35 e quer matar uns guaxinim de vez em quando na estrada, não é isso. Mas o que eu tô falando é que você pode ter qualquer tipo de combate desde que ele sirva à história. Faça com que tudo seja integrado. Porque quanto mais você tiver integração, mais você vai ter imersão na sua história. Então, se o combate do D&D é o mais importante do sistema, trate-o como tal. E não fica aí fazendo não só combates desnecessários, como combates totalmente como é que fala? Eu ia falar outra palavra, mas totalmente isolados da sua história, coisas aleatórias. Marcelo Esla Salada aí é totalmente contra encontro aleatório no meio da história. Então, né, dá uma medida nisso daí e vê se narra direito. Podemos seguir? Bora. Bora! Descrição sem efeito. Cara, o que é descrição sem efeito? É o seguinte. Quem já assistiu esse filme aí vai saber, né? Pra quem não sabe, você está errado, ok? Isso daí é um filme do Indiana Jones. Acho que é Indiana Jones e a Arca Perdida, né? Os aventureiros do Bairro Proibido. É que chama, é da Arca Perdida mesmo, né? Indiana Jones e a Arca Perdida. Onde, durante uma perseguição, ele acaba topando com um capanga do vilão. Que é esse senhor bem-aventurado aí, de roupa preta, totalmente destoante da população, com a bela de uma cimitarra na mão. E esse cara da cimitarra impede a passagem do Indiana Jones. E para fazer uma ação de intimidação e uma ação de ameaça, ele gira essa espada num evento, né? Ele cria uma demonstração de força e habilidade e que todos em volta ficam estupefatos, eles ficam extasiados, tamanha destreza desse cara no uso da espada. Indiana Jones tira a arma do coldre e dá um tiro. E acaba com tudo. Então, quando a gente fala de combate no RPG, todos eles, o MHG perguntou, esse aí é aquele que o Indiana Jones não faz falta no filme? Todo filme do Indiana Jones ele não faz falta. O filme aconteceria mesmo se ele não estando lá. Tá? Opa, botão errado. Então, qual que é o lance? Por que eu trouxe isso? O cara fazer essa cena, fazer essa demonstração e o outro puxar uma arma e dar um tiro é exatamente aquilo que o Raoni estava falando que não devia acontecer, que eu estava falando no sistema de joga dado, joga dano sua vez, e que a gente está insistindo aqui de fazer com que o combate seja mais do que planilha. Se você se deu ao trabalho de narrar o evento, se você se deu o trabalho de narrar a situação, de descrever, de chamar o roleplay, não termina isso com um número. Lógico, eu não estou falando no caso específico explicitamente do Indiana Jones dar um tiro, porque isso faz parte do personagem. Ele não usa espada, ele usa um chicote ou um revólver. Então ele dar o tiro foi mais uma piada nesse sentido. Mas se compararmos com o exemplo, se encaixa. Enquanto um está tentando fazer a descrição dos movimentos, o outro simplesmente jogou o dado. E isso é uma quebra de imersão, uma quebra de expectativa. Então, se você estiver narrando, se você estiver acompanhando os personagens, se você estiver fazendo com que a história esteja integrada na sua narrativa, que a combate esteja integrado na sua narrativa de história, que tudo aquilo tenha um porquê, que o combate desenvolva não só o XP que o personagem ganha, mas a atitude, o pensamento do personagem, a integração com o cenário, com outros personagens, não barra isso quando o seu personagem fizer. Se o seu personagem está fazendo uma descrição onde a espada dele vai ser girada, ele está fazendo uma demonstração, ele está fazendo com que algo aconteça antes
do resultado numérico do dado, utilize isso para engrandecer a sua narrativa. O que eu falei aqui? O cara girou a espada, fez movimentos complicados e todo mundo em volta admirou. Todo mundo em volta reagiu. O Indiana Jones parou de progredir, ou seja, ele ficou com medo do cara. Porque se ele não tivesse medo, ele não tinha parado. O cara estava ameaçando ele. Então ele usou, o narrador, no caso o diretor do cinema, usou esse movimento como parte do contexto da batalha. Só que qual foi o grande contexto? O contexto é o poder de fogo do mocinho era maior. Então o cara fez isso tudo, deixou todo mundo admirado, mas o mocinho deu um tiro e matou. Esse é o resumo. Se o seu personagem cria certos contextos, e esses contextos não tornam o combate impossível, e aí a gente volta naquela situação que o Salada falou, do cara subir na mesa, não tem por que você negar, cara. Não tem por quê. Só que aí você vai ter que tomar um cuidado. Como eu também falei naquele exemplo da mesa. Se o cara sobe na mesa, por mais que seja uma situação visual, que na hora que ele subiu na mesa não ia dar vantagem nenhuma para ele, a partir do momento em que ele está lá em cima, a situação do combate muda. Ele não toma mais a rasteira, ele não toma mais empurrão, porque para chegar nele tem que chegar na mesa. Ele está mais alto que os outros, ele pode ter vantagem para acertar alguém, pode ter vantagem para saltar, pode ter vantagem para fugir, ele pode ter um monte de situações que antes ele não tinha. Então você também tem que prestar atenção nisso. Mas, se foi descrito, tenha algum efeito. Considere isso. Não deixem ações serem feitas em vão. Por mais que seja a pessoa ao em volta ficou admirado com isso. Por mais que seja só isso, demonstre que houve impacto. Demonstre que ele olhar para ver as marcas no chão, se tem sujeira, se tem pedriscos, se tem alguma coisa, que faça parte do combate. Porque às vezes você falar que o chão está molhado, você falar que o chão está seco, empoeirado, é o suficiente para você dar uma ideia nova para o seu jogador. Se ele falar que vai usar o queijo da taverna, que é aquele queijo rodela grandão, como escudo, faça com que isso não seja só mecanicamente viável, mas como seja visivelmente interessante e como tenha consequências. Poxa, eu vou pegar então o queijo e vou usar como escudo, beleza? O seu inimigo começa a dar socos e bater com um talher que ele pega nas mesas e você consegue bloquear com o queijo. Cada facada, cada colherada, cada cadeirada que você bloqueia com queijo, racha o queijo um pouco mais. E a cada rachadura do queijo, atrás do balcão, lá no canto, o taverneiro leva a mão na cabeça e dá pra ver na expressão da cara dele: esse queijo era muito caro. Então você criou todo um processo onde você estabeleceu não só as ações, a mecânica estava lá inclusa, a reação de todo mundo, e você ainda gera uma consequência de cenário que pode servir até para as histórias lá na frente. E não custa nada você pensar desse jeito. Toda descrição tem que ter um efeito e nada que o jogador possa fazer ou queira fazer deve ser tratado de maneira leviana. Eu não tenho nem muito a adicionar. Eu acho que é 100%... a gente falou um pouco já sobre isso, né? E sobre essa questão da inventividade, da relevância da inventividade, enfim. E de você trabalhar com o cenário. Entra um pouco naquilo que o Raoni falou, né? Do mestre não poder ficar sobrecarregado de entregar de mão beijada. E aí entra em paralelo com o mestre também não descrever coisas que não sejam relevantes. É arma de Chekhov. Arma de Chekhov. É boa observação. É arma de Chekhov, aproveitando o contexto de combate. Mas é um pouco isso, assim, você tem que ter uma... Se você como narrador vai narrar uma coisa, vai descrever alguma coisa, aquela coisa ela tem que ter potencial. Né? Pode ser que ela não seja inerentemente relevante, mas ela tem que ter potencial para isso, né? Senão você está só... O Vermelho usa essa expressão de maneira satírica, para mim não, mas enfim, uma coisa meio tolkieniana, né? Você vai fazer uma longa e detalhada descrição de algo que não tem um impacto final na narrativa que você está contando. Num livro, tudo bem, você está ali absorvendo informação, né?
E você tá construindo um mundo, tá construindo um cenário e tudo mais. Quando você vai narrar uma cena no RPG, você tende a restringir um pouco isso, porque senão você vai gastar aquilo que você falava do seu amigo lá, que passava um século narrando a cena. Da viagem. Narrando a viagem, e no final eu gastava um tempo enorme de sessão sem nenhum objetivo final. Então, esse é um risco que a gente também não pode correr, né? Tem que tomar cuidado para não incorrer, e especialmente em cena de combate. Exatamente. Bom, então, já que nós estamos conversados, vamos progredir. Progredir que tem muita coisa aí, ó. Vamos falar agora de artes marciais, senhoras e senhores. Artes marciais, como que nós vamos falar de artes marciais? Como? Vamos falar um pouco sobre batalha, né? Sobre o processo da arte em si. Eu nem sei se eu tenho tema nessa daqui, para falar a verdade, tá? Vamos priorizar algum estilo ou alguma técnica, ou alguma regra, já relacionado mesmo à trocação, ao supapo e à porradaria. Deixa eu só ver aqui se esse troço tá completo, porque agora eu até... Olha só, é a vida. Começando com o combate desarmado no mundo armado. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, que é: depois que imitar arma de fogo, não existe homem grande. Né? E normalmente essa frase é dita por gente pequena que ama a ideia de usar uma arma de fogo não para se proteger, mas para agredir gente menor. Porque a verdade é que, traçando um paralelo no mundo real moderno, né? Países como os Estados Unidos, em que as pessoas podem andar fortemente armadas o tempo todo sem qualquer motivo, são raros, felizmente. No Brasil mesmo, estatisticamente falando, é muito difícil que em uma situação de porradaria alguém esteja armado, salvo, obviamente, se você resolver que você vai agredir diretamente um policial fardado em serviço, por exemplo. No cenário de fantasia medieval, isso muda de figura, né? Porque a maior parte das pessoas envolvidas em aventuras narrativas está armada de alguma maneira. Né? Pode não ser algo tão mortífero quanto arma de fogo, mas uma espada, uma adaga, uma faca que seja, dificilmente a pessoa não tem. Porque a pessoa precisa para se defender o tempo todo de várias coisas. Não existe a polícia necessariamente, a pessoa tem que ter que ser capaz de se proteger de bandidos, de animais, de várias coisas. E talvez ela vai precisar ter aquilo. Isso significa que não é tão improvável assim que um cidadão qualquer se depare com uma situação de briga em que ele está desarmado e encontrando um adversário armado. Algumas coisas são importantes sobre isso no RPG, e aí no aspecto da arte marcial isso é relevante, né? Porque muitas vezes você vai estar falando de um cara, de um monge, de um lutador marcial que não é armado, não está armado para efeitos gerais, né? O cara às vezes tem uma manopla, ou o cara tem uma braçadeira, mas ele não tem uma espada, um machado, uma lança, um arco, nem nada do tipo, né? Então, o primeiro ponto são as armas de cenário de fantasia medieval, elas não são nem de perto tão mortíferas, né, quanto uma arma de fogo. Não é impossível que uma pessoa normal sobreviva a uma facada, por exemplo, ou duas. Né? E esse é um aspecto relevante, porque aumenta a chance de um combatente desarmado ter algum tipo de sucesso. Um problema do combate desarmado básico, eu diria, no D&D, é o limite de dano, por exemplo. Né? No D&D, a regra estabelece que uma pessoa normal é proficiente com os ataques, seus próprios ataques armados, o que é, para mim, de certa maneira, curioso. Né? A ideia de que você sempre sabe o básico sobre lutar desarmado, né? Tendo aí o redutor só dos seus atributos físicos, né? De força, por exemplo. Mas o dano é menos, né? O dano é pequeno. É engraçado que a proficiência significa, por exemplo, que um mago muitas vezes vai ter mais chance. O mago, simplesmente por ser um mago mais experiente como mago, vai ter mais chance de acertar um soco, talvez o dano não, mas acertar um soco do que uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhum tipo de treinamento. Mesmo que ela seja fisicamente mais resistente, por exemplo. O dano, no entanto, é sempre, no caso dele, por exemplo, de ataque desarmado, né, base, é sempre um mais força, né? Que significa que um personagem que não foque no atributo dificilmente vai dar um dano relevante dessa maneira, porque o dano base dele sem um atributo, que é o mesmo que você dá se você usar a arma de menor dano, que é uma adaga, e rolar o menor resultado possível no dado. Antigamente ainda tinha uma variante de usar um D2, né? Salvo engano, acho que no 3.0 o dano desarmado era um D2. Basicamente você rolava uma moeda. E aí eles resolveram cortar para 1. Que picou? O ataque desarmado, se não me engano, no 3.0 ou no 3.5 era um D2.
Acho que era um D3. Sei lá. Pode ser que seja. Um Pode ser que seja. D3. Um D2 era pra criatura Então, pequena. assim. Então é isso. Então, assim, aqui entra a relevância do treinamento, né? Esse é o ponto crítico aqui que a gente não pode esquecer. Porque mais do que os acertos, né, que vão crescendo com a proficiência, mas eles cresceriam com a proficiência em qualquer classe, o que muda, o bônus mais significativo dado pela classe é justamente no dano, né, em relação aos aspectos básicos, né? Então, assim, um monge de 5º nível já aplica desarmado o mesmo dano que um personagem normal aplica usando uma espada curta, por exemplo. A única diferença é o tipo de dano, especificamente. Mas o grande bônus do treinamento marcial, e aí, nesse sentido, ele é muito relevante mesmo em um mundo armado, né? Então, os monges do D&D têm essa capacidade, são as habilidades em torno do combate, né? Não são necessariamente só o ataque e o dano, mas especialmente os movimentos e condições. Então, no sistema de combate tático, os elementos como movimento e condições são críticos, porque muitas vezes eles são tão relevantes ou até mais relevantes do que o dano, né? Então, o monge vai ter movimento maior, vai ter ações especiais de movimento, vai ter ações especiais de combate, ações que evitam ataques de oportunidade, vai ter ataques que geram condições, como derrubar, atordoar, etc. Então, a força do monge, a força do combatente marcial, muitas vezes ela vai estar mais nesse outro aspecto tático e mecânico tático do combate, que é o movimento, que são as condições, do que propriamente simplesmente o ataque e o dano, né? E isso é um ponto crítico quando você está falando de ataques de combate desarmado no mundo armado, né? Como é que... Porque senão é aquela coisa de como é que o cara bloqueia uma espada ou um machado sem ter nada para bloquear. Cara, ele é um combatente e ele aprendeu a fazer isso. Ele vai correr mais do que o cara que usa a espada, o cara não vai conseguir usar a espada contra ele, né? A habilidade dele permite que ele bloqueie o ataque do cara não na espada, mas na mão do cara, né? Então ele bloqueia ali, ele barra não a lâmina, mas a empunhadura, a mão que está segurando a empunhadura, né? Ele desvia, a habilidade dele é muito mais voltada para o desvio. Então, assim, esses aspectos são interessantes, e eu acho que narrativamente eles são muito legais de descrever também, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, de você fazer essas descrições. As habilidades do monge são tão cinematográficas, elas são tão, né, o tigre e dragão, assim, que eu sempre acho um desperdício você não narrar essas habilidades especiais se não for dessa maneira. Uma das coisas que no Tigre e Dragão tem, por exemplo, é o cara tá enfrentando a menina e a menina está com aquela espada que corta qualquer coisa. E ele enfrenta ela usando um graveto. E ela não consegue cortar o graveto. E aí o cara fala: não é a arma que causa o dano, é o usuário da arma que causa o dano. Então não importa que arma você tiver, se você não tem capacidade de usar, você não tem capacidade de provocar dano. Então, se você está fazendo uma justificativa de como colocar pessoas desarmadas em um mundo armado, tem que seguir isso aí que o Salada falou. Você tem que adotar uma coisa mais cinematográfica e fantástica. Poxa, o cara tá soltando relâmpago com a mão, parceiro. Por que o cara não pode dar um tapa na espada e tirar ela do rumo? Qual que é a diferença do cara soltar uma energia mística da mão que nunca erra, do cara conseguir dar o dano na mão e um cara que está usando armadura? Então nós estamos com coisas fantásticas aqui. Se você está falando de uma pessoa comum lá na cidade e que ela vai bater num cara de armadura completa, aí eu concordo. Ela não vai conseguir dar dano nesse cara, ela vai ficar batendo ali só gastando tempo. E mão, né? Gastando a mão na armadura. Mas quando a gente passa para a parte mais de personagem, o personagem em si, ele é um herói. O personagem em si, ele já é diferenciado. O D&D trata o grupo de aventureiros como pessoas excepcionalmente mais poderosas que o normal. Tanto é que você não chega numa cidade e é cheio de aventureiros. Você chega numa cidade, você vai encontrar um grupo de aventureiros. Se a cidade for grande, talvez 2. Então tem esse tipo de situação. Então você pode sim adotar. O que eu vejo de cuidado é: por que existe um combatente desarmado no mundo armado?
Eu acho isso a principal dificuldade. E não aceitar se ele faz isso ou aquilo só com as mãos. Porque se o seu cenário não tem um monge tibetano lá, como que você vai colocar um monge tibetano lá? Por que, que o seu monge vai ser carequinha, com laranja e vermelho, sem camisa? E por que, que ele vai adotar aquela fisionomia se no seu cenário não tem? Porque aquela fisionomia é o que você entende, cara. Mas ele não precisa ser. Se você vai lá na Amazônia, vai numa dessas tribos que existe lá, que recebe turista, que faz. Que eles têm toda uma. De mostrar a cultura deles e tal. A galera gosta muito de ir, famoso gosta muito de ir. Você vai chegar lá, o cara tem as lutas deles. Os caras têm os esportes deles lá, que eles saem no tapa, saem se batendo lá. E aquilo ali, cara, não é pra demonstração. Aquilo ali é uma arte marcial deles. Eles se agarram, se batem, se jogam no chão. Aquilo lá é pra valer. Se você vai lá na Índia, você vê que lá eles têm uma arte marcial deles também. Aqui no Brasil nós temos capoeira, nós temos várias outras artes marciais espalhadas no mundo. Então, se você está fazendo aí um seu cenário, se você está usando e você quer colocar um monge, cria isso também para ele. Não deixa isso ser uma dificuldade. Eu concordo que você pode tornar isso como algo mais espetacular. Tipo, nossa, o cara é muito destemido, ele sai na mão enquanto tá todo mundo usando espada. Mas não faça isso ser uma coisa impossível, né? Eu acho que é parte do processo, né, de você construir o personagem. Eu gosto da ideia do monge, especialmente, ser visto, porque é um pouco do que a gente fala, tipo assim, não tem problema, não teria problema você ter um cara que é um porradeiro sem ser um monge, né? Tem esse aspecto também. Tipo, por que um guerreiro não é tão hábil para sair na porrada sem uma arma quanto ou um bárbaro, por exemplo, não é tão hábil para sair na porrada como é um monge? Em tese é. Em tese, esse cara tem uma capacidade considerável de combate desarmado. Um bárbaro vai ter força alta, o bônus de ataque dele vai ser alto, ele vai acertar o soco com frequência, apesar do dano dele ser baixo, de ser só 1 mais força. Se ele tiver uma força 16, ele tá dando 4 de dano, que não é um dano irrelevante, novamente. 4 de dano. Se você der, um bárbaro seria capaz de matar uma pessoa normal com 2 socos, né? Então tem esse aspecto de... Não tem nada que impeça outras pessoas de fazerem combate desarmado. Mas o monge é pensado justamente para ser um outro patamar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas ele é pensado para ser um outro nível de combate desarmado. Ele é o cara que moldou o próprio corpo em uma arma. Ele é o equivalente sobrenatural, do corpo, né? ao que é um guerreiro. Ele é sobrenatural. Ele tem um nível de controle físico, né, e mental sobre o próprio corpo que transforma o corpo dele em algo. Ele tem o mesmo nível de dedicação ou mais do que o guerreiro teve para treinar e aprender com as suas armas no seu dia a dia, ou o bárbaro teve para aprender a usar os seus machados, etc. Então é para ser pensado para ser uma coisa magias, sobrenatural. Né? É para ser uma coisa pensada para ser de fato sobrenatural mesmo. Exatamente. Seguindo, quebrar a postura do inimigo. Cara, eu tava falando mais cedo aí sobre aquela luta de espadas, né? Dos livros da Alemanha e os livros lá da Itália que ensinam as técnicas medievais de luta e tal. E tudo aquilo lá que eles têm alguns princípios bem básicos. O primeiro deles é você ter uma postura própria o suficiente para atacar ou se defender, dependendo de como o inimigo se posta. Segundo, uma postura própria para se movimentar caso seja necessário você trocar de inimigo ou ser mais agressivo ou defensivo. E terceiro, como quebrar a postura do inimigo caso você tenha que derrubá-lo ou tirá-lo do combate. Aí você fala assim, não, mas a gente tá falando de coisa de monge aqui, né? Não, nós não estamos falando de monge. Nós estamos falando que o monge elevou a arte marcial ao nível sobrenatural. Mas todo mundo é capaz de lutar na mão. Todos são capazes de descer o braço um no outro. A diferença é que no D&D terceira edição, quando você estava desarmado
contra um cara armado que tinha talento para usar uma arma, tipo foco, esse tipo de coisa, você se dava mal. Na quinta edição eu já não sei como é que funciona. Acho que você fica em desvantagem ou o cara fica em vantagem. Mas você não tá muito preparado, não, para você ficar dando um D3, um D4 de dano, enquanto o cara tá te descendo a bordoada aí com lâminas de dano letal, né? Mas quando eu vejo artes marciais, eu vejo que o principal que ela tem que ter, o grande diferencial que ela tem que ter, é você exatamente quebrar a postura do inimigo. Porque só o monge é o monge. Só o monge vai te dar uma patada na cara de 2d6, de 2d8, de 1d10. Só ele é capaz disso. Só ele é capaz de te dar danos atordoantes mágicos. Só ele é capaz de virar poeira, purpurina e névoa. Só ele tem essas tretas. Quando você vai lutar na mão, você tem que se preocupar com um cara que quer macetar tua cara com a massa gigantesca. Ou ele quer te cortar no meio com uma espada ou um machado. E se você não tem essas capacidades, foque em coisas simples. E o que faz quebrar a postura do inimigo? O que você faz para fazer com que ele tenha dificuldade em te bater? Vai depender do sistema, né? Mas basicamente vai ser fazê-lo se movimentar mais, fazê-lo mudar sua postura, ou você impedir o seu movimento de ataque. Então, nós estamos falando de coisas como agarrar, imobilizar, derrubar, empurrar ou enganar. No D&D dá para fazer isso de várias maneiras diferentes. Você tem perícias para isso. Se você está na terceira edição, é mais ainda maneira muito mais aplicada de você fazer isso. Na quinta edição acho que é menos, porque a quantidade de perícia lá é menor. Só que você usa isso aí durante o combate, e isso, dependendo do mestre, logicamente, porque tem mestre que não aceita, você pode provocar vantagens ou desvantagens durante o combate. Tá? No Eras, existem infinitas maneiras de você simplesmente ficar atrapalhando o cara em vez de sair na porrada. Então, empurrões, segurar o oponente, sempre são ferramentas excelentes para você conseguir dominar o campo. Então vamos lá, você está aí tentando lutar, você perdeu sua espada, perdeu seu escudo, aconteceu alguma coisa. Você pode simplesmente segurar o seu oponente. Segurar o seu oponente vai limitar a sua capacidade de ataque. Vai também te tirar a parte da sua defesa. Sim, mas você está preocupado em se defender mais ou impedir que ele te ataque mais? Você agarrá-lo e derrubá-lo, você vai deixá-lo em condição de desvantagem. Você pode fazer com que ele abra guarda ou esteja em situação desfavorável tempo suficiente para que você fuja, se salve ou que você pegue sua arma de volta. Você imobilizar o seu oponente serve para você prendê-lo e acabar com o combate sem mais danos a você ou a ele. Então, às vezes, você está numa briga que você não pode simplesmente eliminar o seu inimigo. Você tem que prendê-lo, você tem que cansá-lo, você tem que segurá-lo. E por último, você forçar o movimento. E aí vai depender do sistema que você está usando, tá? Porque você pode simplesmente adotar movimentações durante o seu combate, no tabuleiro, que você vai jogar com grid, logicamente. E se você está lutando desarmado, provavelmente você está em condição de mais agilidade do que uma pessoa com armadura pesada. E você pode forçá-lo a fazer movimentos que já estão limitados, e a partir daí você ter a vantagem. Como fazer isso aí? Vai depender do sistema, como eu falei. No D&D existe, e você simplesmente vai ter que ir lá na perícia e ver a descrição de cada uma delas, como que você pode fazer. E se preocupar também com as consequências disso. Como eu entendo mais de terceira edição do que a quinta, na terceira edição, se você vai agarrar o cara sem ter o talento para isso, tu vai tomar ataque de oportunidade. Se você vai tentar derrubar o cara e você não tem talento para isso, pode ser que ele que te derrube, mesmo sem ter talento para isso. Se você vai empurrar o cara e você não tem talento para isso, pode ser que você se desequilibre e você caia. Então existe todo um critério que você tem que imaginar. Você não é monge, você não tem mobilidade, então você tem que tomar cuidado com isso. Mas se você for usar, você tem ferramentas aí poderosíssimas. No Eras, quais são as ferramentas que tem para fazer esse tipo de situação? A primeira, todas elas, não vou falar primeiro, né? Vou falar todas elas,
são baseadas em manobras de combate, que é de uso de perícia, tá? Essas manobras de combate, elas se baseiam em movimento, basicamente, e perícia direta. Então você vai agarrar, segurar o cara, você já está vinculado a ele. Ambos perdem a destreza na defesa, ambos perdem a capacidade de usar o escudo ou outra coisa para bloquear, porque vocês estão seguros um do outro. E os dois, em relação a si mesmos, né? Vocês estão num combate franco. Ninguém vai escapar. Então esse é o primeiro. Para você imobilizar, você vai progredir a ação de agarrar. Se você está segurando, você vai partir para um agarrão mais propriamente dito, vamos falar assim. Você vai para o jiu-jitsu, você vai mochilar o cara, derrubar o cara, se espremer com o cara e fazer com que ele não se mova. Normalmente, os dois vão para o chão. Dificilmente você imobiliza alguém em pé, tá bom? Terceiro, você vai forçar o movimento. Você tem condições de ficar movimentando num certo espaço em volta do personagem. No D&D você tem isso, desde que você não saia da área de influência, né, da área de ataque. Você fazendo essas movimentações, você pela lógica, tem mestre que vai só pela regra, mas pela lógica você pode forçar o cara a se movimentar também. No Eras, quando você faz esse movimento, você obriga o cara a se movimentar também, e isso tira dele a possibilidade de realizar ataques adicionais ou usar certas habilidades que precisa de preparação antes, porque ele tem que fazer isso daí, tá? E existe uma coisa que é feita no Eras, que é o blefar. O blefar é você fingir, ameaçar que vai fazer uma ação para provocar uma reação do seu oponente. Então você pode fingir um ataque para ele ter que se defender ao invés de fazer um ataque no próximo turno dele. Você pode fingir que você vai baixar a guarda ou correr para forçar com que ele seja mais agressivo e você surpreender ele. Então existem várias modalidades nesse sentido. Eu ia falar mais uma e eu acabei esquecendo, cara. Olha lá, o MHG falou que é a finta. Isso, é a finta. E tinha mais um, cara. Ah, sim. Que é você forçar o movimento do cara. Que é você progredir em direção a ele e fazer com que ele não tenha condição de escapar. Isso aí também é feito através de uma combinação de ataque e de intimidação. Onde você vai progredir atacando, forçando ele a recuar. Uma combinação. Ataque e perícia. Então, se você utilizar isso daí, o que é totalmente possível fazer no D&D, você não quebra regra nenhuma. Muitas dessas regras também são aplicáveis ao D&D normalmente. Já estão lá, é só você ler. E você vai transformar a situação do seu combatente numa situação muito, muito mais complicada para os seus inimigos. Mais ou menos quando eu faço um Halfling com alquimia alta. Que ele basicamente não luta, mas também não deixa ninguém lutar. Eu mais detalhe do que a gente já deu aí, foi o que eu falei sobre o combate, sobre o monge e sobre a mobilidade, né? O monge é um skirmisher, o monge é um escaramuçador, né? A força dele não é o ataque direto, não é nada disso, né? A força dele não é o dano, a força dele é mostrar que veio no movimento, na condição, né? Que você falou, quebrar a postura do inimigo, é derrubar, é empurrar, é prender, é arrastar, é dar ataque de oportunidade, é sair da posição, é isso. A força do cara é essa. E quem acha que isso é besteira não tem ideia do impacto que tem um monge bem jogado numa mesa pra atrapalhar os rolês, cara. Nossa senhora. Com certeza. Ele nem precisa dar tanto dano sozinho, ele só precisa estar envolvido. Só precisa estar lá, né, pra bagunçar. Uhum. Vamos seguir? Então vamos embora. Claro. Bora, porque agora nós chegamos na parte mágica. Tá vendo essa barrinha verde aí, ó? Significa que essa parte aí é exclusivo para membros, tá? Mas não é só exclusivo para os membros, não. Se você tá assistindo aqui ao vivo com a gente,
você também vê isso daí. Só que isso aí não entra nos cortes. Isso aí só tem corte para os membros, tá? Então, se você tá assistindo aí e não é membro, pensa com carinho aí, sente no seu coração, se torne membro, é mais barato do que comprar uma coxinha e um refrigerante, tá? Você pode também fazer um Pix aí no QR Code que tá na tela. Por favor, siga a gente, marca o joinha, compartilha, ajuda, esse é o pedido padrão, né? Então, se você não é membro ainda, você vai parar de assistir e vai voltar depois que esse tema vai começar. Isso vai ser agora. Se você tá ao vivo, você continua aqui com a gente, que você vai ver agora Espada versus Martelo. Bora! Achou que ia ser só sobre monge, né? Não, cara, nós já falamos de muita coisa aqui, de diferente. E você já até percebeu, né? Ah, tá. Então nós vamos só fazer um arremate aqui com exemplos mais específicos, tá? Com aplicações diferenciadas ou algumas observações que vão dar um arremate mesmo para essa nossa descrição de hoje. Para começar, olha a capoeira aí, ó. Foi dia da capoeira, dia 3/8, viu? A gente originalmente tinha escolhido esse tema para aproveitar a efeméride, né? Que era... Efeméride, palavra da semana, hein? Efeméride. Era pra gente ter feito na semana passada, esse papo de criança, infelizmente não rolou. Mas era pra aproveitar o dia da capoeira pra gente falar. Capoeira, pra quem não sabe, tem uma origem associada a do Engolo, não sei como fala, que é uma arte marcial originária de Angola. Foi trazida pelos escravizados pro Brasil, né? E aí ela se desenvolveu na capoeira, que tem algumas coisas diferentes. A gente não vai explorar a origem e o valor histórico e cultural da capoeira, apesar de ser muito interessante, eu recomendo a pesquisa para quem se interessar, mas a gente vai pensar em termos de arte marcial, que não é exatamente como ela é definida, mas enfim, e uma possível aplicação no RPG. Essa é a ideia que a gente está querendo propor. Então, assim, algumas características muito interessantes da capoeira que eu acho que devem ser levadas em conta. A primeira é a musicalidade, né? Porque você tem um componente muito poderoso, muito forte da capoeira, é essa musicalidade, são os batuques, os vínculos com a dança, o ritmo, tudo isso é muito relevante. Esse é um ponto crítico da capoeira, né? E quando você pensa em termos narrativos, isso ganha relevância pelas formas como você pode empregar. Então, por exemplo, se você quiser adaptar a capoeira a um mundo de fantasia, pode ser interessante você pensar, por exemplo, de que maneira aquela vinculação com a musicalidade aconteceu e ela é vista, né? Então, assim, aqui ela tem uma vinculação étnica muito forte e você poderia fazer algo parecido, né? Você poderia ter essa como uma arte marcial vinculada a uma etnia, uma comunidade específica, por exemplo. Você tem precedente disso. Originalmente a classe dos... Caralho, como é que é o nome? Dos magos de combate, Sword, que era a personagem do Luiz, que são os magos espadachins fodões. Deixa eu fazer uma busca rápida aqui que eu acho, peraí. Sword, não é Sword, não, é Blade Singing. Lâmina Arcana? Blade. Não, não sei, acho que é Blade Singer, né? Blade Singer. Eu não sei como é que ficou em português. Os Blade Singers são originalmente apenas élficos, né? Em tese, para você ser um Blade Singer, você tem que ser apenas élfico. Eu sempre achei uma besteirada e sempre... O que eu fiz, inclusive, foi adaptar a ideia de que você pode fazer um Blade Singer de virtualmente quase qualquer espécie, porque a maioria das espécies desenvolve, só que aí são estilos diferentes de Blade Singer. Tipo, a forma como eles lidam com os movimentos e a relação com a dança é lâmina dançante, estou informando ali. É diferente de acordo com a musicalidade. Então, você tem esse precedente. Você pode estabelecer que essa é uma arte marcial praticada por uma comunidade específica, e aí esse é um aspecto que eu acho que pode ser legal, que é você dar esse lore, né? Você fazer essa vinculação ao lore de por que essa marcial existe, da forma como ela existe, por que ela foi criada e por que ela é praticada em especial por esse grupo. Tá? Outra característica interessante é a ginga, né, que mantém o lutador em uma situação permanente de movimento, que dificulta ser alvo de outro lutador. Então eu acho que isso ajuda a pensar a capoeira mais como uma arte marcial, um estilo de combate voltado para destreza e não para força.
né? Então, os chutes da capoeira, por exemplo, eles ganham impacto graças à velocidade de movimentação e os giros, né? É menos pela força bruta e mais porque o pé, quando pega, tá vindo de um movimento de giro ali. É a mesma lógica o pessoal fala do boxe, né? A força do soco no boxe não é necessariamente a força física de quem tá socando, mas o movimento, né? O giro de corpo que é feito ali. Então, a capoeira tem um movimento parecido, né? Ela é uma coisa muito mais voltada para velocidade, para destreza do que para força. Então você pensaria de uma maneira semelhante. A mesma coisa se aplica à lógica de esquiva, né? Então, do ponto de vista da luta capoeira, não é focada na resistência, mas em evitar golpes. Então, isso é facilitado pelo movimento ritmado, né? Pelo movimento permanente. Então, você está pensando numa arte marcial menos de confronto físico, em que você está ali aguentando os ataques, mas mais você está sempre tentando aproveitar o seu movimento permanente para esquivar e desviar. E eu acho que uma última parte que é interessante você pensar, né, que é consistente do treinamento em capoeira, envolve as acrobacias, né, que pode ser interessante para pensar numa adaptação, é o fato de que ela envolve acrobacias e quedas, que faz todo sentido, porque no RPG os 2 pontos são importantes, inclusive mecanicamente, já que a gente tem regras específicas para essas coisas, né? Então seria razoável imaginar um capoeirista no D&D, por exemplo. A gente está perguntando como é que se faria um monge capoeirista. Eu acho que você teria que pensar talvez numa homebrew, né? Uma regra da casa de classe, que ele tivesse, por exemplo, vantagens de se erguer, né? Movimento, então se ele cai, ele já tem um movimento, ele já tem uma facilidade de se levantar. Você pode pensar em movimentos acrobáticos específicos que permitam bônus como finta, né? Mecanicamente, eu diria que uma base interessante para quem quiser pensar em como fazer, talvez fosse a do monge bêbado, né? Porque o monge bêbado do D&D quinta edição, ele tem essa característica também de a ideia de ser uma coisa menos uma arte marcial durona, focada ali, mais uma arte voltada. Se você pega os bônus que ele tem as técnicas de disengage, então ele tem uma capacidade maior de se movimentar sem estar tomando um ataque. Então faz um sentido isso dentro da ginga, né? Ele tem essa capacidade de se mover. Então, eu pessoalmente poderia, eu acho que quase que você pode fazer só um flavor, né? Porque uma das coisas, por exemplo, que o monge bêbado faz é justamente se levantar mais fácil. Normalmente a regra de se levantar no D&D, você gasta metade do seu movimento para se levantar, e o monge bêbado não. Ele gasta apenas 5 do movimento, qualquer que seja ele, para se levantar, né? Então ele já tem esse bônus. E ele tem a coisa de, se você toma um ataque corpo a corpo, você pode gastar um ponto de ki como reação para fazer com que aquele ataque atinja outra pessoa que está adjacente, que não seja você. Então é uma coisa meio de ginga, de você estar fazendo aquele giro, de estar evitando. Então eu acho que essa é uma base legal que você pode trabalhar. Uma sugestão que eu faria, que eu daria para tornar uma coisa mais temática, talvez seja dar bônus relacionados à performance, por exemplo, né? Você poder fazer atributos de finta ali, que se o cara passa num teste de performance, ganha um bônus, alguma coisa nessa linha. Dá para fazer como flavor, mas dá para fazer outros estilos de adaptação, sim. Eu acho interessante, muito tempo atrás, muito tempo atrás, tinha adaptações de Street Fighter que o pessoal gostava de aplicar, e tinha muita adaptação para storytelling. Street Fighter. Street Fighter tinha uma regra muito interessante de deslocamento e técnicas de ataque. Então você escolhia suas técnicas e à medida que o combate evoluía, você comparava, né, os seus ataques com a estratégia do oponente e aí você sabia como que estava a vantagem e desvantagem de fazer os testes. O que eu imagino da capoeira é que, primeiro, a capoeira, para ela ser completamente... Eu tô falando de regra, tá? Tô falando da capoeira, não. Você não entende capoeira. Não, cara, não entendo mesmo, não. Tô falando de adaptação para RPG, então ela não precisa ser capoeira de verdade. O máximo de capoeira de verdade no RPG que você tem que fazer é, se o mestre for chato, você dá um martelo rodado. Uma bicuda nele, então assim, não faça isso, tá? Não bata no coleguinha. Então o que eu vou fazer é uma adaptação de regra. Basicamente, para você fazer o uso completo, você precisa de uma conjuntura de coisas. Você precisa de espaço específico, então você não pode simplesmente gingar
em determinados espaços, porque você precisa de ter uma fixação maior. Por exemplo, você pode lutar em pé com a espada num terreno meio escorregadio. Dificilmente você faria isso na capoeira. Segundo, você teria mais chances, mais versatilidade se você tiver condição de gingar. Então a ginga da capoeira seria o grande diferencial. E eu trabalharia isso como um sistema de blefe, um sistema de movimento de combate, que poderia te dar melhoria na defesa ou impulsionaria certos tipos de ataque. Ataques que, se você fizesse de acordo com a seleção, tipo, você poderia ter um ataque adicional, você poderia ter um ataque mais forte, você poderia ter um ataque mais fraco, você poderia atacar mais de um oponente, dependendo da situação. E para que isso acontecesse, você teria que preparar sua ginga antes. E aí eu faria esse sistema de combinação em preparação, que valeria como um movimento, e a ação de ataque na sequência. Então, o movimento que você usa não é o movimento de você se deslocar para longe, mas seria a preparação para o combate. E aí você faria a descrição de acordo com a sua estratégia. Porque quando você vai atacar, você utiliza a finta para tentar surpreender o oponente, para tentar fazer a ginga, para tentar enganar de alguma maneira ou esquivar de um ataque. E você faria a combinação dos golpes para fazer a sua encenação de combate. E eu acho que daria. Teria que ver quais são os golpes mais específicos e aí sim aplicar a regra. Mas eu acho bacana. Se a regra do monge bêbado aí se encaixa, então ela já vai dar o critério. E eu acho sempre legal fazer essas adaptações. Uma vez um amigo meu quis fazer uma adaptação de espadachim seguindo uma revista de RPG lá que ele achou, que era o Samurai X. Ele fez, cara. Ele fez tudo baseado em perícias. Só que ficou muito roubado porque a homebrew que ele achou lá era terrivelmente desequilibrada. Mas o Samurai X é desequilibrado, então ficou igualzinho aí, então valeu. Você só tem que tomar cuidado para não deixar o monge capoeirista forte demais ou fraco demais. Que é o velho problema de sempre, né? Podemos seguir? Bora. Bora! Olha lá, Emma, que é o Johannes Lichtenauer. Esse daí é o compêndio de lutas alemão, tá? E a EMA, na verdade, é uma sigla, tá? Que é... Eu não lembro o significado, não, mas é tipo técnicas de combate de espada, combate marcial de espada, um troço assim. E por que eu tô falando isso? Porque esse EMA, esse Johannes Lichtenauer aí, ele combina o uso das espadas com combate desarmado para você fazer aquilo que eu falei lá atrás, que é desestabilizar o seu oponente. Então o cara que usa essas técnicas de combate, ele mescla os ataques para você ter dano letal com ataques intermediários e posicionamentos para você impedir que o seu oponente se locomova, que esquive ou que te ataque, ou que você prejudique a capacidade de ataque dele. Ou seja, o guerreiro que usa essa técnica, ele está basicamente usando ataques desarmados para ou ter vantagem ou diminuir a defesa do seu oponente para os seus ataques armados. E eu acho isso legal. Então, se você levar em consideração as descrições lá, você tem, por exemplo, o uso do pomo da espada com o ataque. Você tem chutes com essas armaduras pesadas. Os caras faziam muito essa manobra de chutar. A manobra de você entrar na área do oponente, você simplesmente juntar mesmo o corpo no empurrão e fazer com que o oponente vá para trás. Porque quando o oponente vai para trás, ele abre a guarda, ele não consegue manter a guarda. Você consegue derrubar o oponente, você consegue travar a espada do oponente, você consegue atingir certas áreas frágeis das armaduras, e você consegue, se o cara tiver uma armadura muito poderosa, por exemplo, o D&D ele fala assim, você atacar objetos. Então, em vez de dar dano no cara, você está tentando destruir a armadura do cara, né?
Então tem uma técnica lá, por exemplo, que em vez do usuário sair estocando a espada nele ou cortando a armadura pesada dele, ele segura a lâmina da espada e usa a espada como martelo de guerra, que é exatamente para ir destruindo pedaços da armadura dele, principalmente ombros, junção do pescoço, que é para sair destruindo esses pedaços para criar novas áreas sensíveis para ele conseguir dar um toque, ou seja, diminuir a capacidade do cara de se defender. E como que você pode usar esse tipo de situação como uma arte marcial? Se o seu personagem puder fazer guerreiro, na quinta edição, como é que funciona, Marcelo? O guerreiro ele tem mais de um ataque quando? Quinto nível, quando ele ganha Quinto ataque nível, né? Então, a partir extra. do momento... A menos que ele tenha estilo desarmado, mas aí ele gasta bônus e tal, pra fazer um ataque com essa arma de segunda mão, essas coisas. porque aí se você tem um segundo ataque já é mais fácil, porque você já usa o seu segundo ataque como esse requisito, tá? Então, o que você faz? O que você faz é, você utiliza uma combinação desses ataques para provocar efeitos no oponente. E aí você tem que decidir quando vai fazer isso e decidir qual é o tipo de revés que você tem se você falhar. Por exemplo, eu quero desequilibrar o oponente para derrubá-lo. Se você for ver isso pelas regras normais, você tem que fazer um ataque, né, de toque nele, depois fazer um ataque de encontrão, não é isso? Uma manobra de encontrão, com deslocamento, não é isso, Marcelo? Na quinta edição? Como é que é? Para fazer o empurrão, você empurrar a pessoa, para desequilibrar ela. Não, você pode estar... Se você já tiver adjacente, você só faz um ataque específico de show, só. Né? Então é ataque de toque mais teste de força. Tem um ataque, é um ataque específico que você faz, basicamente você rola o Athletics contra o Athletics ou Dexterity do cara. Se você passa, você empurra ele pra trás. E ele cai, ou derruba ele onde ele tá mesmo. Senão, ele fica parado onde tá. Então, o que você poderia fazer é utilizar, em vez de você ter o segundo ataque, você utiliza o seu ataque e essa manobra para você combar e começar a trabalhar esse tipo de ação. Então, se você quer fazer com que ele se mova, você pode usar esse ataque manual, né, o seu segundo ataque, para empurrar ou puxar. Se você quer bloqueá-lo, você pode usar o seu segundo ataque para travá-lo, segurá-lo. Você pode tentar derrubá-lo. Você pode tentar trocar a sua arma para usar contusivo, por exemplo, para acabar com a armadura dele. E é só fazer essa combinação que você vai ter uma variedade de ações muito maior. O desarme é uma manobra que eu nunca gostei, nunca achei bacana a regra dela, a regra de desarme, mas ela é sempre complicada de você usar porque ela é muito trabalhosa e ela dá uns prejuízos bem estranhos. Mas com um personagem que está combinando esse tipo de ação manual com arma, você já consegue colocar uma explicação bem mais legal para você usar esse tipo de manobra. Então, basicamente, você vai associar um ataque desarmado para provocar efeitos diferenciados. Qual a vantagem que você tem? A vantagem é conseguir, ao invés de uma ação completa naquele tipo de manobra, é você conseguir associar um ataque, trocar esse ataque para essa manobra. E se você não conseguir, você pode dosar como dar vantagem para o seu inimigo no próximo turno, ou você sofrer um ataque de oportunidade, como é na terceira edição, ou você ter desvantagem no seu próximo ataque. Então, se você consegue, você ganha um efeito, e se você não consegue, ou você tem desvantagem, você dá vantagem para o seu inimigo. E aí você vai ter que descrever também o seu combate para que isso seja possível, que não dá simplesmente no combate de joga dado, joga dano. Legal, ele tem... Eu gosto da ideia de pensar nele como um flavor para as manobras, né? De certa maneira, pode ser um flavor para as manobras do guerreiro, né? O guerreiro tem... Uma das coisas que o guerreiro tem são as manobras de combate. E várias delas são nessa linha, de você fazer parry, de você fazer um ataque especial que desarma, de você fazer um ataque especial para derrubar. Eu acho que pode ser um flavor interessante, de certa maneira, e aí você pode se inspirar no conteúdo original, né, do livro do Johannes Bischnauer,
para pensar talvez em outras manobras, em como é que você pode traduzir aquilo ali para a mecânica que já existe, para facilita bastante o processo. Muito que a gente fala aqui, tem coisas que exigem adaptações mecânicas, tem gente que tem coisas que não, tem coisas que você faz um flavor e ele funciona. Às vezes você faz uma alteração pequena aqui e ali que não seja tão significativa, por exemplo, eu tava só voltando na capoeira. Alguns dos bônus que eu pensei que você pode ter do mestre bêbado, do monge. Então você também pode usar os bônus do Swashbuckler, que é uma das subclasses de ladino, né? Que é um cara que é especializado justamente nesse combate corpo a corpo próximo, num patamar em que ele usa bônus de carisma para fazer as coisas, né? Que ele tem... se ele faz um ataque em alguém e aquela pessoa não consegue dar um ataque de oportunidade nele na nada, porque ele tem o desenvolvimento ali. Então, é só voltando, enfatizando e aproveitando esse aí, para mostrar isso, que você não precisa fazer grandes adaptações mecânicas para poder permitir utilizar as artes marciais do mundo real no seu sistema, quanto às vezes você pode fazer pequenas adaptações de flavor e uma ou outra coisinha mecânica para permitir utilizar algo que já existe na regra. Acelera o processo e reduz a chance de dar problema de balanceamento ou quebrar alguma coisa. E deixa o combate mais bonito, né? Porque é muito melhor você simplesmente narrar que o seu personagem está usando a espada, segurando ele normal com a mão e segurando a ponta com a outra para você justificar a força dobrada no dano, igual era na terceira edição, que você usa a espada com duas mãos, né? Ou você simplesmente fazer uma ginga para fazer o giro, né? Você dá a ginga e faz o giro para dar um chute, como é na capoeira. Fica muito mais legal. Acredito que é isso, não é, senhor Marcelo? É isso. Acredito que passamos por todos os elementos. Tem um guerreiro técnico, um guerreiro usa um espadona e sou forte. Tem isso daí, né? O Marcelo falou aqui no... Não, porque eu tava falando, porque a manobra é uma habilidade do Battle Master, né? Do guerreiro, do mestre de batalha. E aí o pessoal tava falando, talvez pudesse ser uma coisa mecânica básica da classe. Eu acho que é legal ter, justamente porque eu gosto do Champion, né? Eu gosto do Champion. O Champion é um guerreiro grande, bobão, que não é um especialista em movimento, não é nada. Ele só é um cara que aprendeu a usar uma arma de uma maneira eficiente e aproveita a força física que ele tem. E aí depois os outros guerreiros vão entrando. Cara, se você tivesse um cavaleiro único ou um cavaleiro do Eco que também tivesse manobra, pelo amor de Deus. Aí ia ficar quebrado demais, tá doido. Você tem que ter a compensação para ter o equilíbrio, né? Senão você não consegue. Você não consegue criar padrão no combate. Bom, senhoras e senhores, então é isso aí. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Segunda-feira que vem a gente vai ter outra live. Esse episódio vai terça-feira da semana que vem ser editado. E aí tudo que você viu aqui, menos aquela parte exclusiva para membros, vai estar no episódio de terça-feira. Esperamos que vocês compartilhem e sigam a gente aí. Vejam se é possível se tornar membros. E segunda-feira que vem a gente volta, hein? É isso. Em tese, eu tô no domingo aqui com a Corte do Fim do Mundo, nossa aventura de D&D quinta edição aqui do canal. Vamos torcer para dessa vez acontecer, que vai ser divertido. Beleza, então, galera. Valeu demais. E até mais. Valeu todo mundo que estava no chat. Até mais. Abraço.